50 anos da Volkswagen no Brasil, depoimento de Elizabeth Maria Barbosa de Carvalhais. Ai, essa letra. Entrevistado por Beth Judite, local São Paulo, dia 20 de agosto de 2002, realização Museu da Pessoa, entrevista número Volkswagen 024. Eu vou repetir o nome, Elizabeth Maria Barbosa de Carvalhais. Ok. Gravando. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde. Eu gostaria que nós começássemos nossa entrevista, você falando seu nome, data e local de nascimento. Bom, eu sou Elizabeth Carvalhais, eu nasci no Rio de Janeiro em 14 de março e vivi lá até os 7 anos, mais ou menos. Como foi, assim, até os 7 anos no Rio? Você falar um pouquinho da sua família, dos seus pais, dos seus avós. Bom, eu venho de uma família muito grande. De um lado minha mãe tem 10 irmãos, a família do meu pai é um pouco menor, são 3. E dessas famílias assim portuguesas que cada tio tem 10, 12 filhos. Então é uma família enorme hoje em dia. Meus avós, por parte de mãe, são portugueses e foram fazendeiros no Rio de Janeiro e tudo. Pelo lado do meu pai, não, trabalhavam no comércio. Meu pai trabalhou toda a vida na indústria de cinema, na indústria cinematográfica. Então ele viajava muito e às vezes era trasladado de uma cidade para outra. Isso motivou a nossa mudança para São Paulo. Então eu tinha na época 8 anos. E ele sempre trabalhou em companhias americanas, que era onde era a indústria de cinema. E minha mãe não trabalhou fora. Ela cuidou só dos filhos. Nós somos 4 irmãs mulheres. E a última temporona, assim, é muitos anos mais nova do que as 3 mais velhas. Essa já é paulista, na última. E, então a coisa aconteceu mais ou menos assim. Nós até hoje vamos muito ao Rio de Janeiro, a família continua sediada no Rio de Janeiro. Depois, naturalmente, na minha geração, então meus irmãos, meus primos casaram, tiveram filhos e ficaram sediados no Rio de Janeiro e nós nunca mais voltamos para o Rio. Depois meu pai faleceu até extremamente jovem, mas aí nós estávamos com a vida bastante organizada em São Paulo e nunca mais fomos embora para o Rio e moramos no Rio de Janeiro, moramos em São Paulo até hoje. E naturalmente a gente vai ao Rio com extrema frequência, né? Que é uma cidade maravilhosa. Continua, continua muito boa. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui em São Paulo, da sua juventude, um pouco da escola, da faculdade. Bom, eu estudei num único colégio, eu e minhas irmãs, porque minha avó já estudou num colégio francês chamado Sacré-Cœur de Marie, na Europa. Depois minha mãe foi educada nesse colégio no Brasil, no Rio de Janeiro, e todas nós, minhas irmãs e eu também. Nós entramos aí no jardim e saímos no último ano de colégio. Esse colégio hoje em São Paulo até fechou, ali na 9 de julho e tudo. Eu tive uma infância ótima, assim, sem muitas preocupações. Eu sempre acho que meus pais tiveram uma vida socioeconômica bastante tranquila. Então nós aqui em São Paulo frequentávamos o colégio, feriados, Natal, nós sempre fomos para o Rio de Janeiro, passamos lá com a família. Aqui normalmente nos fins de semana a gente ia naquela época para Santos, meus pais tinham um apartamento de veraneio lá e a juventude foi tranquila, era um colégio só de mulheres. E depois eu fui para a faculdade, eu fui fazer a faculdade de letras, fui estudar alemão, inglês e português. Bom, depois em seguida eu saí para o exterior. Eu ia bastante
em férias e tudo, às vezes a gente viajava, quer dizer, no exterior não era assim uma coisa super nova. Aí, quando eu estava na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, eu consegui uma transferência para a Universidade de Viena, e que para mim foi ótimo. Eu fui para Viena, estudei mais 3 anos e meio, então eu concluí a faculdade e fiz a Escola de Tradutores e Intérpretes da Áustria. Bom, concluído isso, eu voltei para o Brasil e justamente eu tinha o conhecimento de idiomas, eu nunca tinha trabalhado fora. Aí eu fui um pouco ajudada pelo idioma, eu fui procurar emprego e uma colega me indicou se eu queria fazer uma entrevista na Volkswagen. Eu fui, a minha entrevista foi extremamente rápida porque eu nunca tinha trabalhado, então quando o então gerente, a pessoa me perguntou qual a minha experiência profissional, a resposta foi super rápida, foi nenhuma, e terminou a entrevista, porque eu não tinha nada para oferecer. Aí eu estava assim super tranquila, porque eu estava chegando no Brasil depois de 3 anos e meio, não sabia muito, não sabia direito. Na realidade, eu tinha intenções em seguir e ir dar aula na pós-graduação da Universidade de São Paulo. Esse era um pouquinho até a expectativa da universidade, porque eles sabiam que eu fiquei muitos anos na Áustria, na Universidade de Viena. Eu cheguei a dar aula como professora convidada de literatura portuguesa e brasileira. E então criou-se um pouco essa expectativa. Aí quando eu cheguei era 81, país ainda muito fechado, né? Uma ditadura militar e tudo. A universidade era muito pouco equipada em relação ao que eu tinha conhecido na Europa. Aí eu achei que dar aula, não sei se era o que eu queria, porque eu não estava muito ligada nos movimentos políticos e acho que eu ia acabar me envolvendo nisso. Aí a indústria, eu trabalhei aí, então achei que eu não ia entrar, mas no fim a pessoa que foi escolhida, que evidentemente não fui eu, porque eu não tinha nada, a pessoa desistiu. Então também sobrei só eu de candidata. Aí, bom, aí eu fui trabalhar na Volkswagen. Era muito estranho, eu nunca tinha entrado numa fábrica na minha vida, também nunca tinha trabalhado. É difícil, é difícil. Numa indústria dessas, a experiência que eu tenho, se eu conhecesse uma pessoa hoje que estivesse entrando, eu ia dizer para ela se tranquilizar, porque esse período, chegar numa empresa grande assim, no Brasil da época, a empresa era maior ainda, leva um ano, pelo menos. Um ano esse processo de chegada, de entender mecanismos, entender como se movimenta uma indústria dessa, né? Grande dessa maneira. Eu sei que depois de um ano, o meu primeiro ano foi muito confuso, porque eu trabalhava na indústria automobilística, mas eu ia e voltava com todos os livros de literatura alemã, porque eu fiz língua e literatura alemã, né? Daí eu lia, a cabeça não estava focada ainda, ainda tinha um mundo acadêmico assim muito forte, muito. Então eu ia e voltava com livros. Aí no fim do ano, menos de um ano de trabalho, eu achei que era melhor voltar para a Áustria. Não, acho que a indústria automobilística não era o foco. Voltei para a Áustria, mas não pedi demissão. Eu voltei para ver um pouco. Voltei e fiquei na Áustria e pouco tempo naquela época, porque era meio férias, assim, arrumadas, 1 mês e meio, 2 meses na Áustria. Aí naquela época eu vi um pouco, eu disse, não, acho que eu venho definitivamente para a Áustria. Vou ao Brasil, vou sair do trabalho, e venho embora para a Áustria e vou seguir mesmo a orientação acadêmica. Aí quando eu voltei e conversei com o então chefe da época, ele disse, não, imagina, você tem um baita talento para fazer o que você está fazendo. Acho que não é isso, voltar para a Áustria, para quê? Você não é austríaca, não tem nada a ver. Se gosta, você vai. Eu recebi tanto elogio, eu não sabia que eu sabia trabalhar, eu fiquei sabendo aquele dia. Aí conversei com um outro colega, um senhor alemão que cuidava da produção internacional, e ele conhecia muita literatura alemã, e eu só conversava com ele. Aí ele disse, olha, você tem que pôr a sua cabeça no lugar, larga esses livros de literatura e olha para a Volkswagen, e é isso que você vai fazer. E aí você vai se orientar, você está completamente desorientada.
Aí eu fiquei sem jeito, porque eu falei, meu Deus, eu falei que eu quero ir embora, mas eles ficam falando que não, a gente é novo, né, inexperiente, tudo isso. Resumo, mais 2 meses, mais 3, faz 22 anos. E aí segui uma carreira, continua a historinha? Eu só queria que você falasse um pouquinho que você entrou na área de exportação. Ah, sim, isso era na área de exportação. Isso foi na área de exportação. Naquela ocasião, anterior à minha chegada, a área de exportação começou a se expandir. Se o Brasil começou a exportar um carro, outro, ou tinha já mercados. Ah, não, aliás, tinha, desculpa, eu estou diminuindo muito a atividade da empresa. Tinha, eram até regiões, América do Sul, depois América Central, Ásia e Oriente, Oriente Médio, tinham assim, 4 regiões, eles chamavam. E eles tinham aberto essa região do Oriente Médio. Então, aí eu entrei, porque na realidade eu sabia falar alemão e literatura ainda por cima, não tinha nada a ver com automóvel. Mas entrei nessa região que cuidava dos países do Oriente Médio e eu pensava todo dia, eu falei, eu sou mulher. Países do Oriente Médio, imagine em 81, se hoje é o que a gente conhece, você imagina em 81. Numa indústria totalmente masculina, que é a indústria automobilística, num país completamente fechado, uma ditadura militar. Então eu comecei, ficava em dúvida, mas eu tinha muito que aprender, eu não sabia nada, 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 nada. Aí me diverti um pouco. Mais tarde esse pensamento se incorporou. Aí foi a primeira fase assim da minha vida que eu quase me separei mesmo da Volkswagen e aí mudei a função, então, para poder continuar, né? Então eu fiquei na exportação de 81, quando eu entrei, a 88. E eu tive dessas coisas assim que o destino faz, que ninguém é responsável, nem mérito nem demérito para ninguém, né? Nessa ocasião a empresa ia muito ao Iraque, imagina, um país totalmente muçulmano. E eu ficava lá, aí gostei desse job. Ninguém queria fazer, tinha que ficar depois da hora. Eu tinha nessa ocasião. Bom, meu primeiro chefe era um sueco, uma pausa. Meu primeiro chefe era um sueco que tinha vivido na Áustria. Nós ficamos juntos 9 meses. Passamos 9 meses falando da Áustria e nada de Volkswagen. Ele era filho de diplomatas, a gente conhecia meio mundo na Europa, então era uma delícia. E esse homem foi muito bom para mim. Ele tem esse aspecto assim da minha vida, né? Que foi uma pessoa extremamente paciente. Acho que ele viu assim que eu estava sofrendo horrivelmente por ter chegado no Brasil meio deslocada, não entendia nada de automóvel, não entendia nada de indústria, uma adaptação um pouquinho difícil. Ele resolveu ser psicólogo. E nós ficamos 9 meses juntos, ele foi embora, que me fez sofrer também. Aí comecei a trabalhar com outra pessoa, o Rony Geraldini. Nós somos, hoje é meu grande amigo mesmo de muitos anos. E aí nós começamos a trabalhar no Iraque e o Rony é uma pessoa assim muito agressiva para o trabalho, muito agitada, um italiano, assim, sabe, todo ligado. Bom, aí a empresa começou a tomar lugar na minha cabeça, assim, 1 ano e meio depois, a substituir as coisas que eu gostava, que era mundo acadêmico, que era estudar língua e literatura. Aí foi a primeira vez, assim, que eu vejo muito claro isso na minha carreira, no meu trabalho, quando o tema começou a me interessar. Então eles entraram numa negociação, eu adorava ver, era uma negociação literária, como eu chamo, você entendeu? Papel para lá, papel para cá, aqueles telex compridos e literatura pura, sabe? E eu ficava fazendo análise do que eles escreviam, sabe? Como ia acontecer. Aí isso me atraiu muito. Aí eu me prendi a isso, ao negócio, às coisas. Eu era a menor de todas, porque todos eram executivos. Aí quando esse contrato saiu, 3 anos depois, 2 anos depois, um contrato muito difícil, foi a maior venda da indústria automobilística no mundo de uma só vez. Foi muito, num único contrato com o Oriente, não era pequeno o negócio, não, era bem grande. Aí eles separaram todo o grupo que trabalhou nisso, desde a produção até a exportação,
e criaram uma área na empresa que só fazia isso, as relações com o Iraque. Aí eu evolui muito, aprendi muito, gostei muito. Essa negociação, ela é quase assim, ela é visionária completamente, porque o Brasil não podia, eles não tinham dinheiro para pagar, tinha que pagar com petróleo, o Brasil não podia comprar petróleo, então eram 11 contratos em tudo isso. Aí eu fui posta nesse grupo de pessoas. Fui posta, eu tinha estudado literatura, quer dizer que ler para mim não era problema. O que os homens não gostavam de ler contratos desse tamanho, eu lia sem problema nenhum, sabia exatamente o que era, numa página inteira, o que era relevante ou não. E aí comecei a me dedicar a estudar petróleo, porque era contra petróleo e imagina, quem faz carro não quer entender de petróleo, eu falei, eu faço isso. Aí fui estudar, trabalhei muitos anos com a Petrobras, quer dizer, dentro da Volkswagen, claro, mas essa contrapartida. Então, estudei tudo que vocês puderem imaginar. Contaminação de petróleo, densidade de petróleo, tipos de petróleo, o petróleo era estancado em navios de estocagem mesmo, né? 400 mil toneladas de petróleo em tanques diferentes de acordo com a qualidade do petróleo. Bom, aí eu fazia tudo menos carro, só estudava petróleo o dia inteiro e negociava o preço do barril, começou a subir, isso mudava, muita relação comercial. Aí eu passei 2 anos, 1 ano e 8 meses, 2 anos depois de eu fazer isso, eu fui promovida a executiva. Uma pausa. Assim, se você puder falar, se não puder. Assim, eu gostaria de entender um pouquinho essa relação que foi da venda dos carros e o petróleo. É muito fácil. Eu não vou. sei se isso pode ser dito. Pode, não, até porque é muito fácil. Você vai trocar um carro por número de barris de petróleo. Evidentemente, esse fecho está relacionado no preço dos 2 bens. Então, o carro tinha um preço fixo. Se eu pegar o preço do barril, que aliás é internacional, nem era confidencial, porque não podia ser fixado em contrato, eu vou ter um número de barris equivalente ao número do carro. Então, quando nós negociamos o contrato do Iraque, um barril de petróleo valia $28. Tá? Então, nessa relação entre o preço do carro e o $28, você tinha um número X de barris. Com a queda do preço do petróleo, essa foi uma experiência muito grande que me fez trabalhar 1 milhão de vezes mais, eu, meus chefes e todo mundo, o preço do petróleo começou a cair. De tal forma que 2 anos depois que nós tínhamos assinado esse contrato, o mesmo carro que tinha um preço fixado em contrato de 100, 150 mil automóveis, de preço fixado, o barril do petróleo custava $17, né? $11 a menos do que o que nós havíamos negociado. Isso significava comprar uma quantidade espetacular a mais de petróleo para que os nossos carros fossem pagos. Isso do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista operacional, a Petrobras muito recentemente vem perdendo o monopólio das operações, né, no país. E nessa época, evidentemente, então a Petrobras é a única entidade que pode comprar ou vender petróleo. Então nós tínhamos que esse produto, quando entrasse em águas brasileiras, ele tinha que ser de propriedade da Petrobras e não de uma empresa privada. Isso, muitos contratos no mundo são pagos com petróleo no comércio internacional, com essa área, né? No caso brasileiro, nós tínhamos que... Nós comprávamos o petróleo, tem um terceiro fator, o Irã e o Iraque estavam em guerra. Nós não podíamos utilizar o Estreito de Hormuz, você tinha que utilizar a Jordânia, no porto de Aqaba. Então, o Iraque caminhava 1.500 quilômetros no deserto e depositava o petróleo num navio storage vessel, chama isso. Num navio de estocagem mesmo, era de uma firma holandesa, mas era um navio japonês o que nós usávamos. E aí nós estocávamos mais ou menos 400 mil toneladas por mês. Aí do outro lado vem um navio da Petrobras. E numa mangueira pipeline, o navio da Petrobras
levava 135, 150 mil toneladas por embarque. Mas o petróleo que está lá era de propriedade da Volkswagen. Então, nós tínhamos que vender o petróleo enquanto o navio navegava e documentar de forma que quando o navio entrasse em águas brasileiras, o petróleo fosse de posse da Petrobras. Isso tudo no meio de uma guerra. Então, esses 11 contratos que cobriram a operação da Volkswagen com o Iraque, eles eram os 2 contratos principais. A Volkswagen vendia carros para o Ministério do Comércio e a Volkswagen comprava petróleo do Ministério do Petróleo do Iraque. E no meio tinha a Petrobras, que comprava o petróleo da Volkswagen e pagava os carros, então, que a Volkswagen havia vendido, né? Então, nós tínhamos que transportar 1.500 quilômetros no deserto petróleo. Então, essa empresa Schenker inertizou caminhões de água, de transporte de água. E eles faziam comboios de 800 caminhões, 1.000 caminhões, mais ou menos. Atravessavam o deserto, porque exatamente isso tudo seria fácil no Estreito de Hormuz, mas a gente não podia usar por causa da guerra, porque era esse Basra, que é essa cidade, era onde era focada a guerra com o Irã. Aí eles viajavam, nós também, da mesma forma, chegávamos com os navios de veículos na Jordânia. Da Jordânia, eles iam para o deserto, faziam as inspeções de entrega e vinham rodando para o Iraque, porque tinha que entrar pelo norte do Iraque, não pelo sul. Bom, então, a partir daí tem histórias de todo tamanho, modelo e feitio. Eu fiquei com uma dúvida. Não era inédito, então, pagar com petróleo? Na indústria automobilística, sim. Sim. Depois, sabe o que acontece? Isso tudo está ligado. Esses países que detêm grandes quantidades de petróleo, eles, na realidade, o petróleo era tão poderoso na época como moeda de pagamento que sempre países como os do Oriente Médio, Nigéria, às vezes Argélia, eles querem trocar produtos contra petróleo. Por outro lado, o Brasil, que também é um grande importador de petróleo, tem interesse de exportar produtos brasileiros para amortizar a conta petróleo. Isso existe até hoje. Então, o Brasil, o governo brasileiro vai muito à Argélia, Nigéria, Oriente, levando empresários, porque nós temos aí 10, 15 bilhões de importação de petróleo e o que o governo quer é pagar com produtos, amortizar essa conta, você entendeu? Foi inovador na época, primeiro o volume do contrato, quer dizer, o Brasil jamais tinha assinado um controle assim. A Volkswagen do Brasil ganhou a concorrência para a Mitsubishi do Japão. E foi, na época, isso foi histórico, porque nós conseguimos, numa soma de fatores, o produto que nós tínhamos para vender era o produto que eles queriam. O Brasil tinha esquemas de financiamento favoráveis através da Casex e a Interbras, na época era a trading da Petrobras, conseguiu fazer um esquema na conta petróleo. Então, isso foi muito favorável para nós e isso foi inovador na época. Sabe? Muito importante foi o maior contrato que a gente fez de exportação. Depois, mais tarde, veio outro contrato do Iraque, vieram outros com os Estados Unidos e tudo, isso anterior à Autolatina, né? Mas, na época, foi, assim, o grande estrondo da exportação. Elizabeth, e aí você ficou nessa área de exportação até... Eu fiquei até final de 88. Bom, em 86 aconteceu a Autolatina. Isso mudou o rumo do mundo da empresa, né? Todo mundo. Na época, houve uma grande reestruturação. Acho que todas as pessoas que terão passado aqui terão falado do evento Autolatina, porque todos nós vivemos isso. Achávamos que era numa via só, que era na concepção da Autolatina. Depois viemos ver justamente a dissolução da Autolatina. Então, pelo menos a gente ficou com o currículo completo, né? A gente sabe como cria joint venture e como desmancha joint venture. Na época, bom, quando fizeram a Autolatina, eu estava na exportação
eu ocupava um cargo de executivo de o que se chama hoje um supervisor, é o primeiro nívelzinho hierárquico na área executiva, e estava bem aí. Os americanos, quer dizer, tudo que os americanos modificaram, criaram novos conceitos, estava um pouco o mundo de exportação. Então, essa Operação Iraque, ela começou a ser questionada dentro de um rol de coisas, e o destino fez ela acabar, porque independentemente da Auto Latina, em 1991, começou a guerra com os Estados Unidos, então acabaria de toda forma. Nessa fase, aí os meus interesses já estavam sendo mudados, porque, de fato, o Brasil, naquele contexto de país, é uma economia fechada, é um país extremamente distante dos focos de comércio. Então, eu, na divisão de trabalho, tinha ficado com a área mais longe do mundo, muito embora a gente tivesse feito um trabalho extremamente bem sucedido no Iraque. Eu fui ao Iraque sem problema nenhum, fui favorecida pela guerra com o Irã, porque então havia quase que o desenho da sociedade iraquiana mudou. Os homens ficaram na guerra durante 9 anos, alguém tinha que trabalhar no país. E as mulheres foram trabalhar. Muçulmanas ou não, elas foram trabalhar. Mais as cristãs, mas até algumas muçulmanas. Isso favoreceu o fato de eu ser mulher. Então, éramos mulheres dentro de uma indústria bastante masculina, em países, então, de relacionamento super difícil, mas nada disso impediu eu fazer o trabalho, foi ótimo. Depois, aí começou eu me recordava um pouco da época que eu cheguei no Brasil. Eu falei, isso aqui está muito literário. Você escreve para lá, escreve para cá. O foco não é assim, eu estou fazendo literatura atrás da mesa, mas eu disse que eu não queria fazer literatura lá, então ou faz na universidade, mas atrás da mesa não. Aí eu achei que não era para mim, para eu trabalhar em exportação. Eu achava que tinha esgotado, perdi o interesse nessa função. E a Auto Latina, ela me atraiu exatamente o dia que eu vi que tinha criado uma área de assuntos governamentais. Eu li isso, eu recebi um e-mail não tinha, um fax, um papel, assuntos governamentais. Aí passou uma circular, que a área tinha sido criada, lidava com o governo e tal. E eu tinha tido muita experiência com o Banco Central, Banco do Brasil, Casex, Petrobras, Interbras. Eu só trabalhava com o governo, porque o Iraque é uma economia estatal, é só o governo, não existe importador, é o governo do Iraque. Então, Ministério da Indústria, Ministério do Petróleo, isso e aquilo. Aí eu me encantei só com o título, não sabia mais nada. Falei, não, precisamos chegar aí, gostei. Os americanos fizeram uma coisa que eu gostei. Bom, aí conhecendo uma pessoa e outra, pedindo um pouquinho de ajuda das pessoas e tendo sorte, recebendo ajuda. Tem pessoas na minha carreira, eu fui assim muito feliz nos meus contatos. Eu tenho obrigação de ajudar outras pessoas também. Eu consegui ir para essa área, conheci o titular da área, fui apresentada através de um colega nosso que estava no Rio de Janeiro. A Volkswagen tinha um escritório de assuntos corporativos no Rio. E o que deu a abertura para eu passar para aí era exatamente essa experiência comparada com hoje. Ela é muito pequena, na época ela era útil, dos contatos que eu havia tido com o governo. E eu fui então para a área de assuntos governamentais e fui trabalhar com Célio Batalha. Foi meu chefe durante muitos anos, a pessoa que mais influenciou a minha vida profissional, marcante na minha vida. Desgraçadamente, ele faleceu muito jovem ano passado. Mas ele modificou assim, toda a minha visão de negócios, de empresa, qual é o caminho correto numa empresa, como você articula coisas numa empresa. Isso eu devo a ele. Nós trabalhamos juntos durante 7 anos e assim que eu fui trabalhar com ele, eu fui colocada então no escritório do Rio de Janeiro. Aí foi ótimo, eu fui transferida para o Rio de Janeiro, licença-prêmio, né? Aí fiquei no escritório do Rio 3 anos e eu conhecia todo mundo no Rio de Janeiro. BNDES, Petrobras, Interbras, os subsidiários do Banco Central, Banco do Brasil. E aí eu comecei a fazer o link com Brasília, porque só no governo Collor o governo foi efetivamente para Brasília, mas anterior ao governo Collor você trabalhava com o governo no Rio de Janeiro.
toda a área de comércio internacional era no Rio, a Cassex era no Rio, Petrobras, Interbras no Rio. Quer dizer, para o que eu fazia, eu vinha de exportação, estava perfeito. Aí abriu todo um outro lado, fui conhecer o INPI com marcas, patentes, fui trabalhar para o mercado interno, né? Mas com uma cabeça muito colocada na área internacional, porque primeiro eu tinha estudado fora, eu sempre viajei muito, trabalhei em exportação 8 anos, que eu sabia fazer aquilo, e aí começava, em 89 exatamente, uma coisa chamada Mercosul, que ninguém juntaram aí um par de siglas e o Brasil um dia na vida iria assinar um acordo com o Mercosul. Quando eu vi isso, eu automaticamente me pus no negócio, porque acho que o que você sabe fazer, né, o teu talento, o que eu podia oferecer era nessa área. Eu falava muito bem espanhol, fluentemente, porque na Áustria eu me relacionei muito. Por acaso, quando eu era estudante, sentou do meu lado uma menina que era filha do embaixador argentino. E ela não falava nada de alemão. Então, o que eu falasse era lucro para ela, ajudava. Nós ficamos muito amigas, somos amigas até hoje. Com isso, eu frequentei demais a Embaixada Argentina. Cheguei no Brasil, falava espanhol fluentemente. Aí eu comecei os contatos com esse negócio na Argentina. Aí o Célio sempre me entusiasmando, me estimulando a fazer o contato. Aí fui conhecer a Volkswagen da Argentina e começou-se a fazer o Mercosul. Aí eu comecei a fazer uma coisa que no Iraque eu não tive oportunidade pela inexperiência, pela pouca idade, porque eu comecei a fazer a negociação. Até então, eu tinha visto meus chefes negociarem. Eu tinha lido o resultado do que os meus chefes produziram. Claro, dentro da empresa opinava, mas nunca estive na frente nunca me sentei numa mesa com um iraquiano para negociar. Aí mudou. Eu estava na mesa de negociação, eu ia à reunião, eu buscava elementos dentro da empresa para eu fazer a negociação. Não sabia se ia dar certo ou se ia dar errado. Isso foi muito novo, é bem pontual para mim. Eu consigo ver exatamente quando isso começou. Aí comecei a negociar com a Argentina e o Uruguai. Paraguai era pequenininho, até hoje não começamos. Aí foi uma experiência muito nova. É bem diferente você ter tempo de trabalhar todas as ideias em comparação ao fato de você ter que ser precisa na mesa de negociação. São coisas bastante diferentes. Bom, aí evidentemente apanhei muito, devo ter feito meus erros, refiz o que era para refazer, mas gostei. Gostei muito. Falei isso, o que eu gosto é isso, é estar na frente da pessoa. Esse negócio faz o fax, ele vai ler lá 3 dias depois. Nada disso, não assim, no face to face é o meu negócio. Aí gostei muito, me entusiasmei, ia direto para Brasília. Comecei a trabalhar bastante. Em 1992 fui transferida para São Paulo. Eu queria muito voltar. O coração da empresa é realmente o cérebro da empresa, mais que o coração, o cérebro da empresa é onde estiver a matriz. Eu fiquei 3 anos e meio no Rio, foi ótimo. Eu acho que talvez, se eu tivesse feito uma passagem Brasília-São Paulo, fosse complementar, não é mais o caso, mas foi muito bom ter voltado, eu gostei. Aí eu estava onde as pessoas montam a estratégia, eu via fazer a estratégia, não recebia só através do meu chefe, e depois eu ia trabalhar. Em seguida isso, aí o mundo mudou, né? Eu tive oportunidades bárbaras, assim, o que eu gostava de fazer, porque imagina você querer fazer comércio internacional, uma ditadura militar, tudo fechado, era expressamente proibido importar veículos. Quer dizer, imagina que confusão, estou fazendo um acordo, não posso importar o que eu estou negociando. Bom, veio o governo Collor, o Brasil começou a se abrir, e aí aumentaram, então, essas perspectivas de negociação, elas se tornaram reais mais do que aumentaram. Antigamente elas eram assim um devaneio, mas elas começaram a ser reais, abrir o Brasil para o mercado internacional. Me fascinava isso. Aí começamos a negociar, seguir o Mercosul, com essa pequena experiência, fomos ao Chile, fazer um acordo com o Chile. Aí, ou ao vender carro para o Chile.
Bom, ótimo. Em 92 eu vim para São Paulo, aí dei um passo que foi importante na minha função. Meu chefe me abriu as portas, que era o Célio Batalha, para eu frequentar a Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. Esse fórum ele era importante e eu estava aí nas comissões técnicas, quer dizer, estava no escalão abaixo do meu chefe. É importante porque aí isso eu tinha então a circulação. Aí estavam as pessoas, aí eu comecei a ver o que os outros pensavam. Eu saía de casa sabendo só o que nós queríamos. E ia conhecer na rua o que os outros queriam. Aí não. Aí eu via compor a ideia setorial. Essa circulação foi super importante para a minha carreira. Conheci muitas pessoas, conheci o setor aí. Aí aconteceu do Célio ser transferido para outra montadora. Foi uma grande oportunidade para mim, porque a Volkswagen não substituiu a vaga dele. E aí eu tive que, era a minha chance, ou vai, ou a coisa, ou eu vou ganhar um chefe já já. Aí, bom, graças a Deus comecei a trabalhar então com o Miguel Jorge, que era um jornalista, uma pessoa extremamente atirada ao trabalho e que sempre deu cobertura para todas as minhas loucuras. Com ele eu dei passos adiante também. Bom, aí eu já era gerente, tá? Fui promovida, aí vieram, as promoções foram acontecendo. E o espaço foi se abrindo, quer dizer, eu fui fazer uma função que não existia na empresa, porque o presidente da então companhia era quase um ministro do Estado, ele tinha circulação total no governo. O país era uma ditadura militar, o país deixou de ser a ditadura, o comércio foi aberto, a área de governo foi criada, o país foi se expandindo em uma indústria de ponta, super arrojada, ela está na porta para sair, né? Então as coisas começaram, o meu universo começou a se abrir, as oportunidades estão aí, cabia a mim saber aproveitá-las ou não, e tive a imensa sorte de estar numa empresa extremamente arrojada, que na realidade foi onde estava o meu caminho, né? Porque tudo isso numa empresa que não tem interesse no comércio internacional não acontece nada. Então, quando eu trabalhava com o Célio, ele era um grande tributarista. Eu gostava muito de mercado internacional. Nós fizemos uma soma, era uma relação bastante complementar entre mercado interno e área internacional. Depois fui trabalhar com um jornalista, ele tinha um foco realmente mais na imprensa, mas mesmo assim, aí eu estava no grupo da Anfávia. Aí o grupo da Anfávia somava talentos nacionais com pessoas voltadas ao mercado externo. Bom, aí a coisa foi andando, aí eu assumi a representação das operações de comércio internacional da Anfávia. Então aí os acordos, a Volkswagen sempre com foco no mercado internacional, houve uma abertura muito grande, um passo muito significativo na presidência do Dr. Demel. Outros presidentes eram, talvez até pelo país que eles viveram aqui, eram um pouquinho mais fechados. A empresa foi orientada para o mercado internacional através mesmo do Dr. Demel. E isso, então, abriu um espaço gigantesco. Eu não vendo produtos, eu não trabalho na exportação. O que eu faço é buscar nos acordos governamentais formas, em primeiro lugar, mais baratas, redução de custo para exportação. Os países tiram impostos que existam de importação, facilitadores de comércio. E meus colegas da exportação, toda a empresa depois viabiliza o comércio. E o mundo foi fazendo blocos econômicos, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quer dizer, o Brasil tinha que estar nisso, está até atrasado em muita coisa. Então, isso é o que eu faço, quer dizer, desde então, cada vez num espectro maior. Depois, Miguel Jorge me facilitou a entrar na diretoria da Anfávia. Foi um passo importante para a minha função, quer dizer, virar vice-presidente da Anfávia. Esse é o título que todos os diretores levam, eles são todos vice-presidentes. Isso foi em 97, eu acho, alguma coisa assim. Também elaborou um pouquinho o cargo internamente, né? Porque para estar na Anfávia você tinha que ter um determinado cargo internamente, tudo isso.
Agora eu estou com um advogado. Meu chefe agora é advogado. E eu acho que a gente volta a essa composição bastante completa agora entre suprir o mercado interno de tudo que ele precisa. Quer dizer, hoje eu faço muita coisa de mercado interno também, não trabalho só na área internacional. Mas quer dizer, hoje a gente tem uma circulação grande no governo, em Brasília, na América Latina, praticamente toda, sem nenhuma dificuldade. Então é mais ou menos esse o histórico. Né? Hoje a gente tem uma equipe, quer dizer, esses anos todos aí criou-se a área de governo, é uma equipe grande de gente, aliás não é grande, mas é de gente muito competente, muito capaz. Então, hoje acho que é uma área, tem um bom trânsito dentro da empresa, na Volkswagen. A Volkswagen é líder de exportação, é líder de mercado. Quer dizer, para a abertura do Brasil, eu estava rigorosamente na empresa certíssima. Falei muito, né? Cansei. Você disse que foram os americanos que criaram essa área, né, de relações de governo. Você disse que foi no início da Alto Latina. Eu queria que você falasse um pouco disso. Quer dizer, isso vem de uma cultura americana que não existia, né, essa cultura Volkswagen europeia. Como é que é isso? Os americanos até hoje, eles são mais arrojados nessas relações de governo, tá? Quer dizer, se você for aos Estados Unidos, as montadoras americanas, elas atuam dentro do legislativo fortemente, fortemente. Elas, na minha visão, elas têm uma presença maior do que as empresas europeias como conceito, tá? Então, dentro desse cenário, você tinha um cenário Brasil, uma economia fechada, uma ditadura militar de poder totalmente centralizado, tanto que não existia trabalho setorial, não tinha isso, vamos fazer um trabalho setorial, porque é tudo com mais discrição, o poder é muito centrado, então era o presidente da empresa com o ministro tal, não tinha uma equipe. Em 1986, de 86 a 88, se tem um período de muito avanço. De fato, concebeu-se a Alto Latina. Algumas áreas passaram a ter bastante atuação, quer dizer, nos americanos, né? Toda a área administrativa, finanças, jurídico. E nesse escopo novo, as relações institucionais, de uma maneira geral. Passando 88, 89, a área de assuntos corporativos já estava criada, né? Você tinha na Volkswagen, tinha relações públicas, uma área menor. Aqui não, era uma área de assuntos corporativos concebida nesse modelo, que tinha imprensa, relações públicas e assuntos governamentais, que eram as relações com o governo, mas tudo bastante simples. Saindo da criação dessa área, se entra numa abertura do país. A relação do empresariado com o governo muda. Quer dizer, você tinha o governo e empresários em duas pontas completamente separadas. Né? Era uma coisa muito sutil essa relação, muito cuidadosa. Empresário e governo nunca construíram juntos na ditadura militar, né? Era diferente. A abertura do país, ela motiva exatamente a aproximação desses dois blocos. A discussão, ela passa a ser social. Dorothea Werneck, na área automotiva, criou a Câmara Setorial. Isso não existiu jamais na ditadura. A discussão de todos na mesa de negociação. Então, empresários, sindicalistas, governo, fornecedores, toda a cadeia produtiva, né, a voz dos trabalhadores e o governo, uma composição daquilo que é bom para o país e para a indústria. Então, a indústria conheceu isso pela primeira vez através da Dorothea Werneck na Câmara Setorial como setor. Estávamos todos. Então, uma diferença marcante de 20 anos atrás ou agora, você negociava alguma coisa para a sua empresa. O governo hoje
não faz isso, ele abre ao mercado brasileiro as possibilidades. Então, não posso negociar uma queda de imposto, não posso negociar um beneficiamento exclusivo para uma marca. Eu posso negociar para um setor, é uma política industrial de país. Então, essa é a grande diferença. Nisso, até hoje, eu te diria, os americanos fora são muito arrojados, muito. Volto a dizer, eles trabalham dentro do legislativo. Nós somos menos, mas em nossa defesa, eu não saberia te dar nenhum exemplo, graças a Deus, de alguma coisa que os americanos tenham conseguido no Brasil e que nós não tenhamos, ou que nós tenhamos perdido alguma coisa por força do lobby bem-sucedido dos americanos. Quer dizer, a nível de até Cone Sul, já que não se fala mais em países, se fala em região, a presença da Volkswagen é extremamente forte. Nós temos áreas governamentais atuantes, expressivamente atuantes, no meu julgamento, no Cone Sul. No México, muito forte a presença da área de assuntos governamentais. Depois mais na Ásia, Malásia, outros países. Outro desenho de área na Europa. Mas essa diferença que de fato existe entre como atua uma área institucional americana ou Volkswagen, jamais atuou em prejuízo da Volkswagen. Nunca tivemos uma perda por isso. Ao contrário, somos líderes de mercado e muito bem sucedidos nas negociações governamentais. Mas assim um pouco nasceu isso. Quer dizer, respondendo de outra forma, eu acho que essa área teria aparecido naturalmente com o tempo. É uma empresa enorme. As áreas de assuntos governamentais, todas que existem na indústria brasileira, foram criadas nos últimos 12, 13 anos, não anterior a isso. Então, deu-se a coincidência de nós estarmos numa joint venture com uma empresa americana, mas, no meu ponto de vista, ela teria sido criada pelo desenho que o país adquiriu. Vejo assim. Você deu uma pinceladinha logo que você começou a falar, eu queria voltar um pouquinho. Você falou que você trabalha não só trabalha numa indústria extremamente masculina. Antes mais, né? Hoje não tanto, mas antes mais. Mas mesmo hoje, se você passar por todas as fábricas da Volkswagen, ainda o número de mulheres é bem menor. Bem, né? Como é para você isso, assim, o quanto você sentiu e o quanto você acha que, não você, mas as pessoas com que você foi tratando nesses anos todos, elas foram se modificando frente a uma mulher? Tentar responder assim o mais correto possível. Eu, na minha carreira, depois de trabalhar numa indústria masculina, ser mulher e com um país muçulmano em guerra e dar certo, eu não posso reclamar de mais nada, né? Então, no meu caso, não aconteceu. Você sabe que hoje, com a maturidade profissional, até a maturidade da idade, da vida, eu acho que tudo é unicamente uma questão de hábito. Só isso. Então, eu tenho lembranças assim de comentários um pouco irônicos ou indevidos. Até tenho um ou outro, mas muito raro. Mas do momento que você se apresenta, acho que você dá aquele choque e isso cai no costume. Eu já passei essa fase, tá? O meio que eu lido, todo mundo já sabe. Então, eu posso te confessar momentos que eu tive muita insegurança se eu ia ser aceita ou não. O mais recente foi em 97, quando eu fui convidada, isso tem aí uma negociação toda de empresa, para entrar na diretoria da Anfávia. Esse foi um momento de alguma insegurança para mim. Era importante para o meu trabalho eu saber se a minha pessoa iria ser aceita. Senão eu não poderia trabalhar, não poderia realizar o que eu tinha para fazer. As pessoas me conheciam, já frequentavam a Anfávia há muitos anos, mas não na diretoria.
E a diretoria, hoje ela é mais flexível, né? Vieram as empresas novas, tem muita gente nova. Quando eu vejo a minha insegurança na época, eu vi que foi bobagem com o que eu vejo de gente nova e inexperiente hoje, e está certo, tem que ser assim mesmo. Era muito importante na época saber isso. Então, as pessoas que eram da minha confiança, eu consultei muito nesse sentido. Se esse grupo, que é, digamos, externo às montadoras, é o grupo tradicional, esses senhores que frequentam os ministérios, Brasília, é um nível mais alto na hierarquia de governo. Eu fui conhecer o presidente da República depois que eu estou aí, porque não era absolutamente do meu acesso. Já não é da minha linhagem um relacionamento direto com o presidente da montadora, que dirá o presidente da República, né? Então era muito importante para... Eu tinha certeza que para eu fazer um bom trabalho, eu só poderia fazer se a minha pessoa fosse aceita. Se houvesse uma rejeição de entrada à pessoa, eu não poderia estar aí, porque eu ia afundar o nome da marca. Bom, aí fiz na época, consultei os amigos que eu tinha, que já estavam aí, e eles fizeram um excelente trabalho de costura, foram muito meus amigos mesmo. E eu entrei e sempre eu achei o lugar onde me colocar, isso me ajudou muito. Qual é o meu nicho neste cenário? Importante, quer dizer, primeiro você tem que saber se o seu lugar é no palco, é atrás do palco ou é na plateia. Tomar muito cuidado, se subir a escada errada, pode dar uma grande confusão. Então, aí tinham senhores, todos com mais idade do que eu, com muito mais experiência profissional do que eu, um fórum assim bastante autoritário, um fórum até um pouco de vaidades, porque são pessoas do alto escalão das companhias e tudo. E aí eu descobri que eu podia fazer o que eles não queriam fazer, que é o trabalho técnico. Alguém precisa conhecer a nota de rodapé. E eu sempre fui, acho que o meu trabalho saiu mais ou menos porque eu sempre fiz isso. Eu conhecia os contratos muito bem, eu sempre fui uma técnica, né? Essencialmente uma técnica. Então, melhor argumentação que eu achei nas mesas de negociação é o conhecer o tema. Se chutar muito, o homem gosta de dar seus chutezinhos e tal. E foi por aí. Quando aparecia uma dúvida, eu tinha sempre a resposta. Não é o primeiro ano, assim. Depois muda. Já tem pessoas que me ajudam muito. Eu faço menos isso. Mas essa foi respondendo a tua pergunta, esse foi um momento muito mais do que outros. Quer dizer, momentos de insegurança todo mundo tem. Mas se aceita aí era mais do que no governo. No governo, o meu relacionamento era individual. Sabia que eu podia construir, podia refazer se precisasse. O governo é muito rotativo, tá? E não é assim, não, Fábio. As pessoas estão lá há 30 anos. Então, era importante que eu conseguisse ficar. Quando todo mundo passasse, eu tinha que ficar. Então, houve momentos de muita insegurança, mas eu tenho a impressão que a segurança que eu tive aí, tinha esse pouquinho a mais aí. Era a primeira mulher entrando aí. Mas acho que outras pessoas também sentiriam entrando nesse fórum. Acho que sim. Posso emendar um pouquinho? Eu queria um pouco fazer o avesso dessa questão, né? Eu queria te perguntar, o que facilitou ou o que facilita para você ser mulher e o que você aprendeu com os homens? Bom, aprendi muitas coisas. Eu só tive esse emprego. Aliás, a minha vida é muito engraçada nesse ponto. Eu venho de uma família só de mulheres. Eu estudei num colégio de freira daqueles assim, sabe? Missa toda primeira sexta-feira. Nunca tive um professor homem, porque era absolutamente proibido. Bom, eu viajava um pouco, fui para a Europa, tudo bem, mas depois eu caí num ambiente, 100% masculino, assim, sabe? Foi completamente diferente. Então, acho até que eu devo ter feito muita bobagem no meio do caminho e os homens foram bastante condescendentes comigo em aturar as coisas. O que eu vejo, eu aprendi muitas coisas. Bom, em primeiro lugar, a estratégia. O cara já sabe onde ele vai chegar, ele só está escolhendo o caminho. E a mulher, sobretudo com a formação que eu tive, absolutamente inocente, puritana, você queima a língua assim direto, né?
Homem é estrategista, é maquiavélico, mas eu vejo hoje ainda, o que eu aprendi mais, que me é hoje de mais valia, é saber que na realidade você pode chegar no mesmo lugar por caminhos completamente diferentes. Então, eu nunca tive a preocupação de copiar os homens, eu precisava entendê-los, eu não sei se copiar. Mas entender, saber com quem eu estou falando, né? Sabe quem é teu parceiro, na negociação você está frita. Ou nos teus relacionamentos internos, né? Você só fica 20, 22 anos numa empresa se você está atento por que corredores você está andando, porque não cai num piso falso aí, é complicado. Mas o que eu acho de valia para a minha vida profissional, acho que eu tenho uma moça de 22 anos que tem um potencial altíssimo que trabalha comigo. Quer dizer, eu olho sempre para ela pensando no futuro dessa menina num mundo muito mais aberto, né? O que é importante entender é que você não tem que copiar aquele indivíduo para ser bem-sucedido como ele. Você tem vários caminhos de chegar no mesmo lugar. Então, eu não vejo hoje que homens e mulheres atuem igualmente na frente de uma mesma situação. Seja ela familiar, seja ela profissional, os caminhos são completamente diferentes, os valores são diferentes nas cabeças, o que o homem dá valor, o que a mulher dá valor. Posso te dar alguns exemplos para não ficar falando vagamente. Eu olho o poder, por exemplo, não que eu tenha muito, mas ele existe de alguma maneira, em algum momento, muito diferente de um homem. Então, o poder na cabeça de uma mulher, ele é alguma coisa, se eu pudesse materializá-lo, concretizá-lo, externo à pessoa, externo. Ele está lá, imagine uma prateleira se você quiser. Coloca o poder lá. Toda vez que você precisar, você vai lá, pega, usa, sabe, e devolve. Um homem não é assim. Um homem personifica o poder. Ele é o poder. Ele. Então, a partir daí, eu vejo, não sei, não sou psicóloga, ninguém precisa chamar algum psiquiatra aí para avaliar se isso é correto. A partir daí você muda a linguagem. Os homens falam na primeira pessoa do singular sempre. Sempre. O homem diz eu, ele diz a minha empresa. Todos eles são acionistas majoritários, todos. A minha empresa, na minha empresa, o meu pessoal, a minha equipe, porque ele é o poder. Ele. A marca, quando ele está muito suave, aí a marca entra um pouquinho, ele divide com a marca o poder, mas ele é o poder. A mulher jamais fala na primeira pessoa, nunca. Nenhuma mulher, tem outras, tem. Na Renault tem uma grande executiva, na GM tem uma diretora de compras, que é uma grande executiva. As mulheres nunca falam na primeira pessoa do singular, nunca. Elas falam sempre no plural, sempre. Se você pegar os cartões de visita das mulheres, 80% deles não tem o nome do cargo. Jamais. Nunca eu usei um cartão com o nome do cargo. Pelo simples raciocínio de que se a minha pessoa não conseguir fazer o que eu preciso fazer, não adianta eu entregar. Aí, mulher usa um pouquinho isso para confundir também, né? Solta um cartão aí, eu vou ver o que vai dar. Então, você está perguntando onde te beneficiou? Beneficia assim, por exemplo. Os homens se cercam, né? Quem é quem, tem quem de título. Se puder botar a etiqueta da gravata na frente, põe, que é para ver se é importado ou não. Como eu nunca tive título no cartão, as pessoas não sabiam com quem estavam falando. Não sabiam muito bem, sabe? Isso foi ótimo. Isso foi ótimo porque isso centrou a conversa na relação do tema, assim, entendeu? Ou você cria credibilidade na sua palavra, naquilo que você é capaz de transmitir, na sua pessoa, no seu telefonema, ou pode jogar o cartão fora. Pode rigorosamente. Então, todo o perfil das mulheres de como mexer com o tema da indústria é diferenciado. E você chega no mesmo... Por exemplo, os homens dão uma volta muito mais comprida do que a mulher para chegar no ponto que precisa chegar. Muito, porque na cabeça deles, acho que isso está no conceito de fazer business. É uma herança talvez meio árabe que a gente tem aí dos mouros. Você tem que criar a situação, você tem
Então, às vezes, eu acho que os caras estão dando uma volta enorme, todo mundo já sabe a resposta, falando, nossa, mas o cara está andando para lá, precisa chegar lá. Você entendeu? As mulheres são muito mais diretas, muito, muito, muito mais diretas. Eu acho que, não sei se isso é uma verdade, mas como as mulheres veem menos necessidade de elaborar, tá? Como você vê o mundo, né? Quer dizer, você acredita que para fazer o seu ponto valer, você precisa elaborar um monte, vai lá em cima, vai, demora, blefa um pouco no caminho, enche de ingrediente para chegar aqui. Como a gente acha que precisa de menos elaboração, menos, a gente faz menos devaneio. Isso dá mais credibilidade, às vezes, eu acho. Já ouvi críticas de governo a colegas meus, pela elaboração, pelo devaneio, a mulher é mais direta. Mais direta. Mas eu vejo, eu ainda acho que a composição das duas coisas, quer dizer, não tenho a menor dúvida que os ambientes mistos, na minha visão, trazem melhor resultado para as empresas do que os ambientes excessivamente femininos ou só masculinos. Porque eu acho que o valor da vida é exatamente ser diferente. Se dissesse, vou tentar ser igual, perdeu a graça, perdeu a complementação, né? As relações elas têm que ser complementares, sem que se oponham, né? Mas eu acho que o grande valor para a indústria, eu acho que precisa crescer muito no Brasil ainda a participação feminina nas indústrias, né? Por razões N, bom, até porque a gente não pode mudar a natureza, você tem um determinado momento a vida familiar pela frente e não tem como, uma mulher mesmo tem que fazer isso. Mas eu acho que quanto mais misto o relacionamento, mais a empresa vai lucrar, não tem, porque mais complementar ele vai ser. Graças a Deus nunca se conseguiu que homens e mulheres pensassem da mesma maneira, né? Nem, espero que não consigam nunca. Nós vamos entrar no último bloco. Tá. Falei muito? Desculpa. Não, Vocês vão tá cortando ótimo. aqui, eu não sei como é que funciona o negócio. Elizabeth, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, porque de tudo que você falou, você passou por muitas fases. Você entrou já numa fogueira que era a exportação que foi com o Iraque, uma negociação. Aí você passou no começo da automação, né, na Anchieta, depois pela Auto Latina, a expansão das outras fábricas. Nesses anos todos, né, nesses 20 anos, vou cortar um pouquinho, o que foi que te marcou para você e o que é que marca a Volkswagen no Brasil? Vou começar pela marca. Acho que a Volkswagen no Brasil, eu acho que ela continua tendo, e a gente conversa na rua, né, tem amigos, ela continua sendo uma marca diferenciada na indústria automobilística, no seguinte sentido, na cabeça do brasileiro, essa é uma marca brasileira. A relação do brasileiro com esta marca, ela é diferenciada. Então, o nome, muito embora seja um nome de pronúncia extremamente difícil, que acho que muitos brasileiros não têm a menor noção do que significa esse nome, nem nada disso. O brasileiro olha essa indústria como uma indústria brasileira. Quer dizer, uma marca se colocar dessa maneira num país, depois o mercado se abriu, vieram muitos outros. Veio a própria Audi, a Skoda, que são empresas do grupo que absolutamente não têm essa relação nem com o país, nem com o consumidor. Então, a maneira como essa empresa se instalou nesse país e como ela circula nesse país, você dizer, eu trabalho na Volkswagen, dentro do governo, o governo não fala com você como a multinacional, os outros são as multinacionais. Essa é a empresa que dá o fio para o governo, que dá a noção de equilíbrio do governo. As causas brasileiras estão centradas nessa marca e não em outras.
ou menos noutras, não posso falar pelas outras até serem delicada, mas com essa marca o governo brasileiro faz o planejamento estratégico do país, sabe perfeitamente, aí está o equilíbrio da discussão trabalhista, aí está o equilíbrio tecnológico, aí está o nível de equilíbrio para a expansão do país para fora ou para não. Então, eu conheço bastante bem o governo brasileiro e sei que é verdade o que eu estou dizendo. Então, o que eu acho que é marcante na marca Volkswagen no Brasil é que ela se misturou de tal maneira com as raízes do país. Ela foi menos caracterizada na Auto Latina, ela criou uma máscara um pouco, né? Porque aí já não... E quando a Auto Latina acabou, apesar dela ser mesmo uma multinacional, depois veio a Audi, na cabeça do consumidor essa é a marca nacional de veículos. Isso é muito forte, isso é muito contundente no negócio, isso é um passo adiante. Para mim é um facilitador imenso puxar um cartão da Volkswagen do Brasil e telefonar para qualquer pessoa do governo. Entendeu? Então, a força desse nome, a força dessa marca vai muito além do veículo que se vê andando na rua. Isso é um nome muito forte, é uma imagem muito forte. O governo sempre quer saber o que a Volkswagen pensa, como a Volkswagen vê essa questão nacional. O governo se foca no cenário nacional, ou como colocar esse país no mundo internacional. E esse benchmarking assim, para o governo, essa colocação da Volkswagen é muito forte. Isso foi um imenso facilitador na minha vida. Eu tenho consciência absoluta que todas as portas que me abriram pelo cartão que eu usava. Eu não tenho a menor dúvida. Até por isso que não precisa de cargo em cartão. Aliás, não precisava nem de nome, bastava escrever Volkswagen. Pode tirar até o nome do sujeito, leva só o cartão. Esse é o mecanismo de trânsito que eu tenho em toda a América Latina. Agora estamos negociando com a Europa. Nas mesas de negociação, esse é o nome que dá peso às coisas. Vai ser sempre ouvida a Volkswagen, sempre. Eu tenho consciência absoluta do transitório que nós somos, porque permanente é mesmo o nome da marca. Depois de mim viram outras pessoas, como vieram outras antes. E o que cada uma delas usou foi esse cartão escrito Volkswagen, você entendeu? E a força dessa marca na América Latina, ela é contundente também no México, nem se fala na Europa, a maior marca. Isso é o diferencial em relação às outras montadoras, que também tem trânsito, que também tem força. Não vou absolutamente diminuir os nossos colegas do mercado, mas a Volkswagen tem isso que é mais. Os olhos do brasileiro olham para a Volkswagen como uma marca brasileira. Tamanha é a raiz dela nesse país, entendeu? E isso, claro, para minha função foi magnífico, né? Eu acho que até minhas causas se misturam um pouco, a defesa da marca com a defesa do país, aquilo que é bom para a marca e para o país, né? Acabam se confundindo as duas coisas. E o que a Volkswagen foi para mim? Bom, a Volkswagen foi para mim tudo da minha vida adulta. Só existem duas coisas na minha vida. Aquilo que meus pais puderam me dar, que graças a Deus foi uma vida bastante confortável, um nível de escolaridade muito alto. E um dia meus pais tinham que colocar adulta no mundo para fazer a minha vida. E aí eles me colocaram na mão da Volkswagen. E aí passaram 22 anos. Quer dizer, a Volkswagen, ela, na realidade, é a história da minha vida. Né? A minha história é a história que eu tenho para contar com a Volkswagen. Vale a ressalva de que eu seja solteira. Isso é muito mais forte, porque quando o histórico da vida das pessoas é essa, às vezes até momentos difíceis entre o trabalho e a família requisitando mais a pessoa, enfim, toda essa relação que os outros deverão ter feito aí muitos depoimentos, isso não aconteceu comigo. Todo o tempo da minha vida era para a Volkswagen, porque a Volkswagen primeiro começou sendo só um emprego, ela lá e eu aqui. Por isso que eu digo, é o processo de você se integrar,
Você vê, você pode fazer uma curva com isso. Ela é uma coisa externa minha. Ah, a Volkswagen está lá, aquele lá, o meu emprego, o meu chefe, tudo lá, e eu aqui. E os anos foram fazendo com que a gente se misturasse. O interesse deles passou a ser o meu também. O que eles gostam é o que eu gosto. E eu um dia me vi defendendo com toda a crença absoluta aqueles princípios. Então eu passei a fazer parte disso, misturado isso e eu, né? Como solteira e nessa função, todo o tempo da minha vida foi dado para a Volkswagen sem limites. Quer dizer, tem que ir lá para outro planeta. Mas fantástico, o que tem? Vamos lá. A tua família começa a viver. O que é que eu converso? Eu converso meu emprego. Né? O nós já é nós, eu e a Volkswagen, já mistura. Nós vamos, nós temos intenção, nós, não sei o quê. Então a marca não é mais externa, você está dentro daquilo e aquilo dentro de você. E então a relação fica cada vez mais forte, porque o tempo não tem limite, eu não tenho nenhuma demanda fora da Volkswagen. Tudo que eu cansei de trabalhar fim de semana, mas não porque eu tinha alguma coisa para fazer, porque eu achava ótimo. Eu venho, ligo meu rádio, ligo meu computador. Aí depois a tecnologia levou o computador para dentro da sua casa. Então, ótimo. Então, da sua casa você vê tudo que você quer na Volkswagen. Então, eu tenho isso para contar às pessoas quando eu parar, que a minha vida de adulta foi isso, foi a Volkswagen. Não teve outra coisa. A Volkswagen absorveu, não é esse movimento dela absorver, eu me deixei absorver, essa foi o que eu quis fazer realmente na vida e o que eu faço. Falta, se Deus quiser, bastante tempo para eu parar. Faço com imenso prazer e não dividi a minha vida com ninguém, a não ser com isso, porque assim aconteceu, não foi nada planejado também, né? Então, é muito forte a relação. E as pessoas, elas têm família, elas têm 2, 3 empregos, elas têm vários históricos. Eu tenho muito histórico dentro dessa marca. Quer dizer, muito importante ver uma joint venture, ver fazer, ver desfazer, sai da ditadura, vai para uma chamada democracia, enfim, tudo isso foi ótimo como histórico. Eu já entrei num universo muito grande que quando eu sair não terei esgotado, porque a Volkswagen tem muito mais capacidade de oferecer do que eu tenho de absorver, pelas minhas limitações de ser humano, da área que eu trabalho, eu não conheço a empresa inteira, enfim. Posso voltar aí muitas reencarnações, porque acredita, porque ainda dá para trabalhar muito aí. Mas ela se resumiu nisso, pelo fato nada concorria com as necessidades da Volkswagen, e elas foram tomando os passos, passaram a ser meus ideais de vida, porque hoje os acordos que eu faço, é natural, você se envolve de tal maneira que aquilo vira pessoal. Você tem que realizar isso porque você acredita nisso, isso é bom para a empresa, isso é bom para o país, isso é o que eu preciso como profissional para o meu amadurecimento, você entendeu? Eu tenho um tema altamente contemporâneo, né? O que eu faço, eu vejo no Jornal Nacional de noite, você lê num jornal, então, atualidade pura. Então, a relação que eu tenho com a Volkswagen é muito forte por isso, porque nunca entrou nada na minha vida que não fosse só isso, você entendeu? Então, ou eu falo da infância e da juventude, ou eu falo da Volkswagen, vocês podem escolher. Você acha que vai mais quantos minutos? Mais 15 que eu tenho. Mais 15? Não cansaram? Meu Deus, me ouvir? Não é Não, possível. estamos no final. Tá bom. A gente tem que fechar e eu acho que uma das questões, enfim, que nós conseguimos colocar para nós, né, da nossa pesquisa, agora eu queria misturar um pouco as duas coisas, é que realmente a Volkswagen, apesar desse nome, é brasileira. Né? Ela é brasileira. Então, eu acho que a questão é um pouco essa para te colocar. Como é que a Volkswagen se fez brasileira? Eu acho que a Volkswagen se fez brasileira graças à estratégia
e graças a grandes figuras que passaram por ela, grandes executivos mesmo. Eu não conheci todos, mas, bom, eu acho que, em primeiro lugar, por ela ter se instalado no país há 50 anos atrás. Através de um produto que ela criou a primeira relação de mercado da indústria automobilística com o consumidor brasileiro. Depois, eu vejo isso como estratégia, quer dizer, ela soube fazer um produto que era necessário nesse país, que resistiu a tudo que o consumidor precisava, e através do produto ela fez um nome. Depois que ela fez o nome no produto, ela começou a trabalhar a sua imagem. Então, há posturas ao longo da história da Volkswagen, que acho que meus colegas terão falado alguma coisa ou colaborado com o que eles conheceram, de grandes executivos que atuaram nesse país sendo estrangeiros. Então, por exemplo, a Volkswagen tem coisas que são muito eticamente corretas. Muito eticamente corretas. Na Volkswagen fala-se português, para começar. Na Volkswagen escreve-se português. A Volkswagen nunca trabalhou com intérprete, salvo os 10 anos de Auto Latina, que aí assim, tinham 25 brasileiros e meio americanos, você tinha que falar inglês. Coisa mais doida do mundo. Mas salvo isso, então houve presidentes na história da Volkswagen que até se nacionalizaram brasileiros, para começar. Naturalizaram brasileiros. Que discutiam com os chefes de Estado como faz um brasileiro. Que institucionalmente defenderam os interesses desse país como faria um empresário brasileiro. O carro da Volkswagen, há muitos anos, muitos, ele é o carro que tem mais índice de conteúdo brasileiro no carro, menor nível de importações do mercado. Isso até muda um pouquinho com a abertura de mercado, está aberto justamente para trocar, quer dizer, não é dogmático que tenha que ser assim, mas a empresa providenciou isso, né? Depois o perfil da empresa europeia, nos muitos anos, até a crise dos 80, era um perfil bastante flexível nas relações de trabalhos. A grande demissão da Volkswagen veio a acontecer na época que eu entrava, talvez um pouquinho antes, em 81, mas até lá a empresa tinha gerações inteiras de família, pai, mãe, o avô, os filhos, os hoje ainda tem um pouquinho, você vê na geração nova filhos, parentes dos executivos mais velhos. Então ela foi se enraizando no país, percebe? Mas se enraizando de norte a sul, ela não se concentrou aqui, ficou no sudeste, ela espalhou uma rede de, sei lá, 800 e tantos revendedores, que vai do Acre até a última ponta do país. E a Volkswagen quase vira uma Gillette, tá certo? Porque ninguém diz, eu tenho um Volkswagen. E durante anos a fio, eu tenho um Volkswagen, e a marca ocupou o lugar do nome do produto, né? Como aconteceram com outros exemplos na indústria. As outras marcas que vieram, eu vejo posturas, não quero falar dos americanos, não me sinto experiente o suficiente para isso, mas vejo na minha pouca experiência bastante diferença de postura, Depois, 20 anos depois, vieram os italianos, que logicamente tem todo um perfil mais europeu, mas muito diferente dos alemães. Então essa empresa andou só nesse país por muito tempo e investindo apesar disso. Quer dizer, investindo em quê? Investindo na imagem institucional, acima de qualquer coisa, abraçando as causas do país, sabe? Quando você mistura o social um pouco com o econômico, o político, aí você já espalha o nome, virou benchmarking para uma série de negociações nesse país de muitas coisas. E acho que ela se centrou na estratégia, centrou na imagem institucional fortemente
e centrou foco em grandes executivos que a companhia teve, grandes representantes da companhia, que acho que deixaram um papel de credibilidade muito forte, fosse na sociedade, fosse no governo. A Volkswagen trabalha, na minha área especialmente, violentamente com credibilidade. É muito importante. Esse nome é sagrado em termos de ética, de conduta, e isso em 50 anos traz resultado. Quer dizer, você pode ir a qualquer porta de governo que você quer, a qualquer hora. Você jamais vai ver no histórico da Volkswagen meio deslize, nada, absolutamente nada. Então, as pessoas são sempre as mesmas, elas mudam de circulação, quer dizer, os ministros de Estado, os formadores de opinião da sociedade. Agora, pois o sindicalismo apareceu como muito forte no nosso país. As negociações sempre foram, lógico que difíceis, ninguém está dizendo que com isso é fácil, mas muito claras, muito fortes, sempre a empresa buscando uma solução que acomode um pouco o país. Então, essa redução de jornada, que é a grande inovação da atualidade, isso é um modelo da Volkswagen que teve grande reflexo no governo brasileiro como uma solução. Então, eu acho que é uma empresa muito centrada nas questões do país, muito centrada. O hambúrguer não é igual em todas as fábricas. Então, eu acho que isso faz a diferença. Quer dizer, eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez o diretor mundial de assuntos corporativos, ele fazia um encontro mundial de toda essa área. E ele colocava isso, que um dos princípios corporativos da Volkswagen é respeitar imensamente a cultura e a tradição de cada país. Ela não pretende se relacionar igualmente num padrão criado numa sala de trabalho e distribuído por e-mail em todos os países do mundo. As necessidades da Ásia são completamente diferentes da América do Sul, que se relaciona com o seu país diferentemente da Europa, e você pode perfeitamente ter princípios corporativos, a empresa tem padrões, tem um padrão mundial, sem com isso ultrapassar e ignorar, mas acho que esse é o ponto, a cultura de cada lugar. E acho que essa preocupação houve fortemente aqui, como em outros lugares, e isso diferenciou a relação da marca com o país. Paralelo passa um produto que agrade, isso é evidentemente necessário, é super importante, né? A crença no produto. Mas a Volkswagen tem, a parte do produto, uma sustentação do nome através da sua imagem, independentemente do produto. Ela faz parte do país sem que você precise se preocupar com o que está rodando na rua. E isso você faz com outras coisas além do produto. E acho que essa relação é muito forte. Ao longo desses 50 anos, né? Você também não faz isso em um dia. Então, esse respeito que a marca tem por cada país que ela passa. Quer dizer, aqui existe uma cultura, nós temos ido com frequência à África do Sul, então começamos a negociar com a África agora, e você vê isso na África, aqui existe uma cultura, existe um padrão, existe uma sociedade, existe um ser humano que pensa diferentemente, que olha diferentemente, e isso precisa ser considerado dentro dessa empresa. Então eu acho que mesmo sendo uma multinacional, passou por épocas difíceis de recessão de mercado, difíceis de economia do país, tudo isso tem que considerar, mas a relação da Volkswagen não é fria como num papel, deu prejuízo, não, ela ainda é dentro do mundo da multinacional, ainda é uma relação com os dois pés dentro das raízes do país. Eu acho que isso abriu muitas portas da empresa aqui, assim eu vejo. Vou te fazer, para terminar, vou fazer as duas perguntas juntas. Nas duas. Você... E eu não vou falar só um minuto. Primeiro, assim, como você vê a Volkswagen está resgatando esses 50 anos da história dela, a importância que tem. E a outra que eu gostaria que você dissesse como você se sente vindo dar o depoimento desses 50 anos. Certo. Bom, vou começar pela empresa.
se essa é uma empresa que respeita uma sociedade, que respeita uma cultura, que respeita uma tradição, evidentemente ela vai dar atenção à sua própria, porque esse é o perfil da empresa. Então eu acho que acho importantíssimo ter feito isso, acho que faz parte dessa cultura. A Volkswagen é uma empresa que dá valor ao passado, sem ignorar suas necessidades de se modernizar, de trazer novas tecnologias, né? Tudo isso. Então, o valor de comemorar esses 50 anos, o valor, para mim é importante para os que estão vindo depois da gente, né? Hoje você tem aí um número de trainees enormes, o número de moças super jovens. Eu nem sei se elas vão ficar 22 anos numa empresa, porque talvez o mundo tenha adquirido outro desenho. Mas quando elas se desligarem daí, eu acho que é bom, é útil elas conhecerem o que foi essa empresa, o que ela é, já que elas não vão vivenciar 22 anos, ou talvez não, elas saberem como é que você fica 50 anos num país, como é que você faz para ser o primeiro do mercado, como é que você faz para preservar sua imagem institucional. Eu não sou das pessoas que gostam de viver demais de passado, ao contrário, eu acho que eu sou mais focada para frente. De qualquer forma, é impossível você ignorar as experiências passadas. Mesmo na nossa vida profissional, claro que enfrentar novas negociações hoje, ainda que elas sejam talvez até mais difíceis, mas você está bastante mais seguro, conhece o caminho um pouco melhor. Então, pelo que essa empresa é na Europa, mais que nada, né? Uma empresa que os ingleses não quiseram e os alemães fizeram dela o que ela é hoje. Depois, porque ela continua fortemente enraizada na América Latina e vai estar cada vez mais, quer dizer, eu estou plenamente convencida que os polos de produção são Brasil e México e nesse contexto a Volkswagen está na linha de frente. Então, essas pessoas que vêm atrás, elas precisam saber como você faz isso, quer dizer, qual é esse histórico que te coloca nessa posição de vanguarda, né? Eu volto a dizer, eu acho que as pessoas mais novas hoje, elas vão circular, o mercado de trabalho mudou, as necessidades mudaram, mas da mesma maneira você vai precisar ter ética, seja em que mercado for do mundo, da mesma maneira eu acredito que você não pode estar num país ignorando as raízes desse país, você não está fora do mercado se você fizer isso. Então, os padrões que essa empresa se sustenta, para mim, eles são transcendentes a qualquer época. Então, eu acho que uma pessoa que está aí, sobretudo se ela não vai ficar 20 anos, ela tem que conhecer essa raiz, como isso foi feito, como é que... E ela vai pensar daí, né? Uma coisa é só história, estática, está lá na prateleira, você vai ler e pronto. Outra coisa é você ver esse quadro e dizer o que eu penso daqui para eu continuar. Aqui tem que estar a explicação de que forma é que você é bem sucedido. Eu julgo essa uma empresa imensamente bem sucedida, com as queixas, com as perdas, com os balanços às vezes não muito favoráveis, mas no cenário brasileiro eu acho que esse é uma grande empresa para se estar. E eu acho que as pessoas mais novas têm que ter essa experiência, conhecer essa história, pegar daqui o que é que me pode ser útil para os meus próximos 20 anos, porque essa é, sem dúvida nenhuma, acredito eu, ainda a maior escola do país. E acho que isso contribui nesse material para uma pessoa. Para nós, para os que estão, ou que fizeram uma parte, né, dos 50 eu fiz 20, eu acho que eu falei tanto mal dos homens, né, com o poder, isso e aquilo, mas eu sinto uma imensa vaidade, uma imensa felicidade de ter estado um pouquinho. Vai ver que queria estar até nos 30, tô só nos 20, que pena. E é muito bom ser bem-sucedido, sabe? Isso é do ser humano. O ser humano
foi feito para conquistar, foi feito para ter vitórias, foi feito para ter um balanço de vida muito bom. E a vida profissional tem um forte peso nisso. Talvez o maior peso. Talvez o maior peso de uma pessoa. E é muito bom fazer parte de alguma coisa bem-sucedida, reconhecida. Você sabe perfeitamente que a sua aceitação, o seu sucesso, o seu trânsito se deve a essa marca muito mais do que a você próprio. Aí está o... todo mundo fala tanto do sofrimento de deixar o emprego, de deixar a vida profissional, de se aposentar. E eu acho que deve ser sofrido mesmo, porque toda a tua energia de vida foi centrada aí. Então, você fazer parte de alguma coisa que o mundo inteiro chama de bem-sucedido, e onde você chega no mundo, porque a gente tem circulação internacional, o mundo hoje está muito aberto, não para mim, para você, para qualquer pessoa do mundo, e você ser imediatamente reconhecido quando você entrega o seu cartão. Imediatamente. Aliás, basta ler, o cara nem lê teu nome, ele só lê lá Volkswagen, você já virou ótima. Faz 22 anos que eu trabalho, nunca me perguntaram essa empresa é do quê? E eu passo a vida escutando explicação sobre o cartão de visita que eu recebo e nunca fiz isso. Você entendeu? Então, isso é muito bom. Isso é o meu lado fraco, assim. Isso dá muita vaidade, isso dá muita felicidade. Eu, graças a Deus, não tenho histórias negras na minha vida profissional, uma vida que fluiu super 10. E o fato de ter sido chamada para vir aqui, nós somos tantos, acredito que talvez tenha sido alguma seleção, não sei nem quem fez a seleção. Me deixa feliz por muitas coisas, por muitas. Uma, que eu volto a dizer, eu acho que essa empresa na minha vida tem um peso mais forte do que o que as pessoas podem imaginar, do que os meus chefes puderam imaginar algum dia na vida. Exatamente porque a minha relação de vida foi só com ela, né? Quer dizer, então eu não distribuí energia com ninguém, foi só com ela. Depois eu acho que o que eu faço aí é mesmo uma coisa interessante. Eu coloco muita energia no que eu faço, então eu acho que eu faço muitos seminários, eu falo para plateias imensas sempre. E eu vejo nas pessoas o interesse que elas têm com essa função. Então, junto à função, a marca, o conteúdo, né, o tema, ele é muito atraente. Quer dizer, eu acho que eu contribuo, independente da minha vaidade pessoal de fazer parte, não sei se é um livro, se é um filme, não sei direito, tem a minha vaidade pessoal, mas eu acredito piamente que eu possa ajudar a manter esse bom nome dessa marca com a função que nós exercemos como um grupo pequeno, mas eu tenho colegas magnificamente competentes. Então, eu acho que a marca, esse trabalho, esse conteúdo pode colaborar para que essa marca continue sendo a marca mais conhecida do mundo, para que as pessoas tenham interesse, para que isso internacionalmente coloque cada vez melhor essa marca. Então, eu acredito muito de que esse trabalho que nos foi delegado é bom para essa marca. Então, eu acho que é mais uma maneira, mais uma forma, além de todos os seminários, além de todas as viagens, de difundir também esse lado dessa marca, você entendeu? Então, é uma coisa recíproca. Pessoalmente, para mim, é gratificante, já que dos 100 anos eu já não vão me deixar fazer parte. É muito importante para mim estar aqui. Eu não sabia que eu ia ser chamada. Foi super difícil vir, mas eu cheguei da China hoje de manhã, eu estou viajando há 24 horas, mas era importantíssimo fazer isso. Elizabeth, eu queria te agradecer Imagina, em nome do museu por você ter vindo, e a Volkswagen agradece. Obrigada. Obrigada mesmo. Super obrigada.